Ana Weber tá aqui conosco. Bom dia pra você, hein, Ana? Tá protegida aí, tá agasalhada? Tô bem agasalhada. Bom dia, Govato. Bom dia, Bom Sabino e também dia. todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje, assim, agora dá pra sentir o friozinho. Eu acordei bem cedo, então era ali por volta das 3, 4 horas da manhã que estava mais quente do que agora. Para quem está nos acompanhando e não acordou tão cedo, a temperatura hoje em São Paulo vai cair ao longo do dia. Então hoje, quando eu acordei, os termômetros de rua marcavam 17 graus e por volta das 8 da manhã estavam marcando 13 graus. Então, assim, a gente está realmente com essa queda de temperatura. A tendência da mínima de hoje é que seja marcada na parte da noite. Então, uma previsão de 9 graus hoje à noite. E como o Sabino falou, se vier realmente essa onda de frio que a gente já está vendo que tem lá nos estados do sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com a força que chegou lá, amanhã aqui a gente vai congelar em São Paulo, ainda mais a gente que acorda super cedo, tem que trabalhar, tem que estar na rua, então a gente vai congelar bastante. E o pessoal, né, que vai trabalhar, já está sentindo bastante esse frio, está indo bem agasalhado. Hoje essa frente fria veio acompanhada com chuva, né, aquele chuvisco bem chatinho, friozinho e um vento. Então quer dizer que essa frente fria está chegando. E por conta dessas baixas temperaturas, né, tanto a prefeitura quanto o governo do estado estão fazendo operações para ajudar as pessoas que vivem, né, em situação de vulnerabilidade social. A prefeitura, com as tendas, né, onde distribui cobertores, comida e também, eventualmente, agasalhos para as pessoas se protegerem, e também o governo do estado, né, que tem um abrigo solidário que ele recebe ali na estação Pedro II, no centro de São Paulo, que tem capacidade de receber 100 pessoas. Na noite passada, 53 pessoas dormiram lá e 85 pessoas foram até o local, né, no total, que receberam atendimento. O que é esse atendimento? Chega lá, ganhar uma roupa, ganhar uma comida, um cobertor, para conseguir se proteger dessa friaca, né, que chegou aqui em São Paulo. A gente conversou mais cedo com o Tenente Maxwell, que é da Defesa Civil do Estado, e ele falou um pouco sobre esse trabalho. Vamos ouvir. Essa noite tivemos um grande acolhimento com adultos, homens, mulheres, que foram recebidos com um jantar e depois também foram encaminhados, agora pela manhã estão sendo encaminhados para o Bom Prato da 25 de março, onde vão tomar um café. O nosso abrigo ainda vai funcionar hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira, durante estas noites mais frias. Para a população, a gente pede que redobrem os cuidados com relação às baixas temperaturas. Sobre esses cuidados, né, que ele falou em relação às baixas temperaturas. Além de se agasalhar, algumas pessoas, né, que não vivem em casas ou ambientes que têm mais uma estrutura para conseguir proteger do frio, ou não tem casaco suficiente ou cobertor suficiente, acabam buscando alternativas para tentar se aquecer. Mas mesmo assim, o Tenente Maxwell disse que a gente tem que ter alguns cuidados nesse período de frio. Vamos ouvir também essa fala dele. Nada de improvisar aquecedores em casa, nada de acender latinha com álcool, acender o forno do fogão, porque isso pode gerar um grave acidente como incêndio ou até intoxicação da família. O melhor a se fazer é entrar em contato conosco pelo número 199 para que a gente possa mandar uma equipe para fazer o acolhimento. Então, assim, se você não tem condição de fazer uma sopa quente, ter cobertor, entre em contato com a Defesa Civil do Estado, que eles têm serviços para ajudar as pessoas, porque aqui em São Paulo, né, eu falo, sendo uma pessoa do Sul, né, aqui não tem tanto um preparo e as pessoas não estão tão acostumadas a ter frios mais intensos, então falta mais estrutura na casa e também de cobertor tudo. Então a gente tem todo esse serviço da Prefeitura e também da Defesa Civil para ajudar a população que está em situação mais complicada, além das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, pessoas que também precisam de ajuda. O governo está disposto a ajudar essas pessoas a se proteger dessa friaca, que eu acho que não vai dar trégua e vai vir bem frio, Gobato e Sabino. A gente reforça aqui a notícia que São Paulo deve ter a tarde mais fria do ano nesta terça-feira, hoje, portanto, e que a temperatura pode chegar amanhã, quarta-feira, a 0 graus. É isso mesmo, a gente está conversando
conversando com a Ana Weber, depois a gente vai ouvir também a Climatempo, entender a previsão direitinho aí, mas precisa se proteger, precisa buscar abrigo, né? A Ana trouxe todas as tendas que estão sendo montadas, né? Com cobertores, com alimentos também, com sopa, com toda uma estrutura para receber pessoas em situação de rua, não é? Mas proteger, procurar abrigo, né? Se proteger nesse frio, nessa campanha aí, nas baixas temperaturas, né? Nessa operação que a prefeitura monta, é importantíssimo, né? É claro que frio faz em todo lugar, né, Ana? Mas quando a gente tem uma temperatura aí, né, a 0 graus em São Paulo, gente, estranha, né? Você que é do sul tá até acostumada com algumas cidades que até neva, né? E é destaque, né? Porque não é notícia, não é? Neve no Brasil é notícia, um país tropical, não é? Mas agora é um frio mesmo, um inverno com cara de inverno que há tempos a gente não tinha, né? É isso mesmo, Gobato. Fazia muito tempo que a gente não tinha um inverno intenso, tanto ali na região sul, quanto aqui em São Paulo. Então, quando tu tem um costume também lá no sul, falando com a pessoa de lá, a gente tem mais roupas, porque nós temos períodos mais longos de temperaturas mais baixas. Aqui em São Paulo, como normalmente é uma semana, 2 semanas são períodos mais curtos de frio, as pessoas não são tão acostumadas e, consequentemente, acabam sofrendo mais com esse impacto das baixas temperaturas. Mas é preciso se cuidar, agasalhar, usar meia, manta, touca, isso se você tiver em casa, né? Se não tiver, buscar ajuda, porque nós temos vários órgãos que estão ajudando as pessoas, então vale reforçar sempre isso. Se você precisar de ajuda, procure a prefeitura, procure o governo do estado para conseguir roupa e não passe frio, não fique doente, porque a gente sabe que a gripe, a influenza, né, várias doenças que circulam mais facilmente nessa época do ano, elas podem ser fatais eventualmente. Então a gente tem que tomar cuidado, ninguém quer ficar doente, todo mundo quer se proteger do frio, todo mundo quer ficar quentinho, então é se cuidar realmente, e se a temperatura chegar a essa temperatura que está sendo prevista, né, vai ser muito frio, até para quem é do sul, tá? Bom, e a gente também não está muito preparado aqui para o frio em São Paulo, porque as casas, elas não têm calefação. Uma coisa é você passar frio na Europa, passar frio em cidades onde as casas estão preparadas, tem aquecimento interno. Outra coisa é você aqui. Às vezes está mais frio dentro de casa do que fora. Você já deve ter tido essa impressão de estar muito frio dentro de casa. Ana, de que cidade você é? Eu sou de Canoas, que é região metropolitana. Lá região metropolitana de Porto Alegre, Canoas, tudo, não são áreas que têm calefação. Normalmente no Rio Grande do Sul tu vai encontrar calefação mais nas áreas turísticas, que é justamente para as pessoas que não estão tão acostumadas para o frio. Então, por mais que lá a gente tenha o frio mais constante, a gente não tem muita estrutura nas residências para o frio. Então lá tu sente muito frio quando você está em casa. Eu, inclusive, estava esse feriado na casa dos meus pais e eu peguei um leve resfriado só de ficar na casa deles, que estava muito mais frio lá do que aqui em São Paulo. Então eu estou me cuidando assim, desse resfriado, também uma leve faringite por conta realmente do frio e dos ambientes que são gelados e acaba que a gente não consegue se aquecer quando está em casa. É coberta, manta, cobertor, tudo para tentar se aquecer. A lembrança do maior frio que você pegou lá, qual que é? O maior frio que eu peguei lá foi quando eu era criança, foi na Serra Gaúcha, porque meu pai tem um sítio na Serra Gaúcha, foi -3 graus. Eu lembro do campo todo branco, cheio de geada, até às 9 da manhã, então aquela geada que caminha e faz aquele creque-creque assim na grama. Eu lembro que eu fiquei tão feliz que eu quis experimentar, quis andar pé descalço. Minha mãe falou: bota o pé, mas tira rápido, senão você vai queimar seu pé com o frio, né? Porque a temperatura fica realmente muito baixa, mas eu tenho essa lembrança, assim, guardada no meu coração, e também os animais andando assim no campo. Então, eu amo aquele campo todo branquinho de geado. Tenho até saudade dessa cena, porque aqui em São Paulo, como tem muitos prédios, né? Eu não moro numa área que tem campo, então eu só consigo ver essa cena quando eu vou pro sul. Muitas vezes quando eu vou pro sul não tá na temperatura baixa o suficiente para ver essa cena, e infelizmente eu não faz muito tempo que eu não vejo presencialmente essa cena do campo todo branquinho, mas eu recebo algumas fotos e daí dá pra dar aquela aquecidinha no coração nesse período vendo essas fotos. Boa. Bom, cuidado com o creque-creque aí, viu? Se proteja na externa, viu, Ana? Pode deixar, pessoal. Bom trabalho. Bom trabalho.